Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos discutir a importância da gestão das vias aéreas no cuidado pré-hospitalar e como essa revisão sistemática busca comparar os métodos disponíveis. É um tema que mexe com muitos dos protocolos de emergência. Exatamente, um assunto essencial. Então, qual é a ideia central por trás dessa revisão? Bom, a revisão analisa os métodos para manter a ventilação adequada fora do hospital, desde o uso do bolsa-válvula-máscara, BVM, até métodos mais complexos, como a inserção de vias supraglóticos, SGA, e intubação endotraqueal, ETI. O foco é equilibrar os benefícios e os riscos de cada abordagem. Interessante. É o essencial saber qual técnica melhor se adequa a cada paciente e ambiente, certo? Com certeza. A revisão destaca que, historicamente, a intubação endotraqueal era considerada o padrão ouro. Mas, no cuidado pré-hospitalar, o foco principal é garantir a ventilação até a transferência para um hospital. É como se a análise estivesse tentando descobrir a abordagem mais segura e eficaz para cada cenário. E quanto aos fatores que podem modificar os resultados, o que eles indicam? Ótimo ponto! Os pesquisadores estão interessados em entender como características dos pacientes, como gravidade da lesão ou doença, e também as qualificações dos profissionais de emergência, tipo treinamento e experiência, podem influenciar os resultados dos métodos de gerenciamento. Eles realmente querem ver se, por exemplo, um BVM funciona tão bem em todas as situações ou se seu desempenho varia conforme outros fatores. Então, a revisão também inclui análises mais profundas com base em diferentes cenários e critérios, não é? Exato. Eles definiram os critérios PICOS, onde especificam quem são os pacientes, quais as intervenções, os comparadores e os desfechos. Esse cuidado na definição ajuda a garantir que os estudos analisados sejam bem comparáveis e que os resultados reflitam a realidade. Fala-se também em metodologias de busca, certo? Como eles vão identificar os estudos relevantes? Isso mesmo. A revisão planeja usar bases de dados como Medline, CNHL e a Cochrane, entre outras, e vai incluir estudos a partir de 1990. Além disso, se houver dados novos durante as revisões, eles vão atualizar as buscas. Uau, que abrangente! E eles também têm um processo bem estruturado para incluir ou excluir estudos, certo? Certíssimo! Eles estabelecem critérios com base em perguntas-chave, como a comparação entre BVM versus SGA e BVM versus ETI, e definem, por exemplo, que serão excluídos os estudos que não foram conduzidos no ambiente pré-hospitalar. É um processo rigoroso para garantir que os resultados sejam consistentes e significativos. Mas você não acha que essa abordagem pode deixar de fora estudos interessantes, especialmente os que podem ter falhas de adequação ao contexto pré-hospitalar? Eu entendo essa preocupação. No entanto, eles justificam que, para manter a qualidade dos dados, é necessário limitar a inclusão a contextos bem definidos, como o ambiente de emergência. Ainda assim, essa rigidez pode ser vista como um desafio quando se tenta capturar toda a diversidade de casos reais. Realmente, acontece de ter casos interessantes em ambientes hospitalares ou simulações, mas entendo a necessidade de focar no cenário pré-hospitalar mesmo. Exato, é um equilíbrio difícil. Agora, sobre a avaliação dos estudos selecionados, eles vão utilizar ferramentas padronizadas, como a escala de risco de viés da Cochrane para os ensaios randomizados e critérios do US Preventive Services Task Force para estudos observacionais. Isso garante uma análise robusta e a categorização dos estudos em baixa, moderada ou alta possibilidade de viés. Interessante. Isso deve ajudar a pesar os resultados de forma mais precisa e identificar quais evidências são realmente confiáveis. Com certeza. E você notou como eles também planejam usar meta-análises quando os dados forem homogêneos? Isso permitirá uma síntese quantitativa dos resultados, dando uma ideia mais clara dos efeitos dos métodos comparados. Sim, mas eu me pergunto se, sem uma abundância de estudos com o mesmo desenho, essa meta-análise pode ser limitada. É verdade. Essa é uma das dificuldades. Eles mencionam que, se a homogeneidade for insuficiente, irão optar por sínteses qualitativas.
Mesmo assim, a tentativa de quantificar os efeitos oferece um panorama robusto dos benefícios e riscos. Falando em riscos, quais são os desfechos principais que eles estão avaliando nesses estudos? Os desfechos de maior prioridade são os relacionados à saúde do paciente, como a mortalidade, tanto na chegada ao hospital quanto na alta, e a morbidade, medida, por exemplo, por escalas de desempenho como o Glasgow Outcome Scale. Além disso, incluem complicações específicas como pneumotórax e pneumonia por aspiração, sempre em um contexto de períodos até 30 dias. Isso é crucial, né? Saber não só se a técnica ajuda na ventilação, mas também se evita complicações graves. Exatamente, e esses desfechos ajudam a formar a base para recomendações baseadas em evidências, direcionando políticas e protocolos de emergência. É um trabalho que, sem dúvida, impactará a prática clínica. Legal. E quanto à aplicabilidade dos estudos? Eles vão analisar se os resultados podem ser generalizados para outras populações ou contextos? Sim, a revisão leva isso em conta. Eles avaliam a aplicabilidade dos dados considerando diferentes populações, variações no ambiente e na execução de cada intervenção. Isso é fundamental para assegurar que as recomendações possam ser adaptadas a diferentes realidades. Eu gostei de como eles estruturaram cada seção do protocolo, desde a definição dos termos até o registro da revisão no Próspero. Pois é, esse registro ajuda a manter todo o processo transparente e evita alterações sem justificativa, além de engajar a comunidade científica. É um marco para a credibilidade da pesquisa. E sobre os conflitos de interesse, como estão sendo tratados? Eles são bem rigorosos nesse aspecto. Todos os envolvidos, desde os informantes-chave até os peritos técnicos, devem divulgar quaisquer conflitos financeiros que ultrapassem determinados limites. Isso ajuda a manter a imparcialidade dos resultados. É crucial mesmo. E você acha que essa abordagem, mesmo com seus rigorosos critérios, vai captar todas as nuances do cuidado pré-hospitalar? Bom, essa é a grande questão, né? Muitos desafios ainda existem, especialmente em captar falhas no manejo adequado das vias aéreas que nem sempre são reportadas. Mas a metodologia robusta e os critérios bem definidos devem minimizar esses problemas. Entendo. Então a revisão não só vai identificar benefícios e malefícios, mas também sugerir onde a pesquisa futura deve focar. Exatamente. Ela aponta lacunas, como diferenças nas tecnologias e variações no treinamento dos profissionais. Assim, direciona a próxima fase de pesquisas nessa área vital. Isso me faz pensar, será que, com a evolução tecnológica, novas abordagens para gerenciamento das vias aéreas possam surgir e, então, alterar esses padrões? Com certeza, essa revisão é um ponto de partida. Ela fundamenta as práticas atuais, mas a ciência, está sempre avançando. Novas técnicas e dispositivos já estão surgindo, e a revisão também menciona a monitorização desses avanços e o potencial impacto deles no cuidado pré-hospitalar. Muito interessante mesmo. Parece que temos um campo dinâmico e repleto de desafios, mas essencial para salvar vidas. Sim, é realmente um tema de extrema importância. E essa abordagem sistemática possibilita decisões baseadas em evidências, alinhando a prática clínica com a melhor literatura disponível, tornando cada intervenção mais segura e eficaz. Legal, então vamos acompanhar de perto os desdobramentos desta revisão e ver como ela impacta os protocolos de emergência. Obrigado por essa conversa tão detalhada, foi super esclarecedora.